A injustiça contra Policarpo, finalmente vai ter um fim. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas lágrimas e humilhações, a verdade vai aparecer diante de todos. Simba, o menino travesso e cheio de culpa, finalmente vai encarar o delegado, e confessar o golpe que deu no amigo de Candinho. É o momento que todos esperavam, o ponto final dessa história dolorosa. Candinho, emocionado, comemora a vitória com seu fiel amigo. Mas o que ninguém esperava, é que logo depois dessa alegria, ele vai surpreender a todos. O mocinho vai se ajoelhar diante de Dita, e pedir a moça em casamento. O coração de Dita dispara, os olhos se enchem de lágrimas. Mas quem não vai gostar nada disso, é Zuma. A megera vai ficar em puro desespero, sentindo o gosto amargo da derrota, depois de todos os golpes e mentiras para separar o casal. Tudo começa quando Candinho e Dita enfrentam até mesmo a polícia, para salvar Policarpo. Indignado com a injustiça, o delegado dispara. Você vai mesmo ficar no nosso caminho, Candinho? Vou ser obrigado a te prender. Candinho encara firme e responde. E o senhor acha que eu ligo? Eu vou lutar até o fim, para acabar com essa injustiça. Ninguém pode tratar meu amigo desse jeito. Dita, com um olhar firme e cheio de amor, segura a mão dele. Eu tô com você, Candinho. Até o fim. E não é só ela, a população inteira se une, gritando por justiça. O delegado, sem saber o que fazer, tenta se justificar. Candinho, eu já te disse, não é nada pessoal contra você ou contra o burro. Só tô cumprindo ordens. Por favor, me deixa fazer meu trabalho, eu não quero ter que te prender. Mas o mocinho não recua. Mesmo frustrado e quase sem esperança, ele se recusa a desistir, mesmo sabendo que Policarpo pode ser abatido a qualquer momento. E então, quando tudo parece perdido, Simba aparece, acompanhado das crianças. O menino, trêmulo, encara o delegado. Samir grita. Espera, delegado. Não leva o Policarpo. O Simba tem uma coisa para dizer. Todos se viram, surpresos. Candinho, confuso, tenta entender o que está acontecendo. Afinal, ele sempre acreditou nas palavras do garoto, que dizia ter sido atacado pelo animal. Mas dessa vez, Simba fala com a voz embargada. Delegado, o senhor não pode levar o Policarpo. É mentira, ele nunca me atacou. Eu inventei tudo. Um silêncio toma conta do lugar. Todos ficam em choque. O delegado, indignado, diz. Você errou feio, menino. Se fosse adulto, eu te levava preso agora mesmo. Como tem coragem de brincar com uma coisa tão séria? Candinho suspira, aliviado. O delegado continua. Olha, Candinho, me desculpa. Eu só cumpri meu trabalho. Nunca foi nada pessoal. E assim, todos comemoram a grande vitória. Simba, arrependido, tenta se explicar. Candinho, me perdoa. Eu tava com medo, e também com ciúmes. Eu não aceitava que o Policarpo gostava dos outros e não de mim, e isso me deixou com tanta raiva, que quis pregar uma peça nele. Candinho fica sem acreditar. Asdrubal completa, surpreso. Então, aquela tocha que o detetive Sabiá encontrou, foi você, Simba? O menino abaixa a cabeça. Foi sim, mas eu tô muito arrependido. Espero que você e o Policarpo consigam me perdoar. Eu escondi a verdade por medo, mas nunca imaginei que as coisas iam tão longe assim. O clima é de emoção e alívio. A verdade finalmente veio à tona. Simba, com os olhos marejados, murmura baixinho. Eu não queria a morte do Policarpo, será que vocês podem me perdoar? Candinho se aproxima devagar, o semblante calmo, o olhar cheio de ternura. E com aquele coração generoso que todos conhecem, ele responde. Claro que sim, Simba, todo mundo erra. O importante é aprender e mudar. O menino desaba em lágrimas, e Candinho o abraça forte. Tudo de ruim que acontece na vida da gente, é pra gente melhorar, meu filho. Essas palavras simples, tocam fundo o coração de Simba, que sente a culpa se transformar em alívio. Mais uma vez, Candinho mostra a pureza do seu coração, e o poder do perdão. Pouco depois, Candinho volta à mansão acompanhado de Policarpo, Dita e todas as crianças. A casa vibra em alegria. É hora de comemorar a liberdade do fiel animal. Risos, música, balões, e o brilho da felicidade no ar. No meio da festa, Candinho olha para Dita, o amor da sua vida. Ele respira fundo e diz com emoção. Sabe de uma coisa, Dita? Depois de tudo que a gente passou, depois de tanto sufoco, eu tenho ainda mais certeza de que é você quem eu quero ao meu lado. Para sempre.
Dita sorri, com os olhos cheios de lágrimas. Assim você me emociona, Candinho, que palavras mais lindas. Candinho segura a mão dela e continua. Você merece muito mais, Dita. E é por isso, que eu tomei uma decisão. Com um gesto lento e cheio de significado, ele tira do bolso a aliança que pertenceu à sua mãe. Os convidados se calam. Dita leva a mão à boca, sem acreditar no que está acontecendo. Candinho se ajoelha diante dela. Dita, você aceita se casar comigo? A emoção toma conta. Dita não consegue conter as lágrimas e, entre risos e soluços, responde. Sim, Candinho. Sim. Eles se beijam apaixonadamente, selando de vez essa história de amor. Mesmo com todos os golpes de Zuma, o casal de pombinhos venceu o ódio, a inveja e a distância. Agora, começam a planejar o casamento, e prometem convidar a cidade inteira para a grande festa. Mas enquanto o amor floresce, em outro canto da cidade, uma nova tempestade começa a se formar. Sandra, tomada pelo desejo de vingança, revela a Celso sua nova decisão. Ela vai mudar de identidade, e seguir firme com o plano de se vingar de Zuma. Ernesto entra em cena, disposto a tudo. Ele se alia a Sandra e aceita falsificar a assinatura de paixão no testamento. Um golpe frio e calculado, que pode transformá-lo no mais novo milionário da cidade. Logo depois, Ernesto aparece na boutique, e sem rodeios, encara Aide. Tô aqui para pedir demissão. A mulher, surpresa, tenta entender. Mas Ernesto, já sem disfarçar sua verdadeira face, fala com arrogância. Acabou a fase do bom moço. Eu não preciso mais fingir para ninguém. Mais tarde, ele surge diante de Zuma. Ela, desconfiada, comenta com ironia. Você ainda tem coragem de aparecer por aqui, justo depois da morte do seu padrinho? Olha, Ernesto, nem vem me pedir nada. Eu tô dura, ainda mais depois de Sandra ter me roubado. Ernesto ri, com aquele olhar frio e ameaçador. Você bem que mereceu, Zuma, achou mesmo que podia dar um golpe na Sandra e sair impune? Pois se prepara, porque agora sou eu quem vai dar as cartas. E pode apostar, vou ficar muito mais rico do que você imagina. O jogo virou, e dessa vez, o perigo está só começando. Zuma fica paralisada, o olhar tenso, o coração acelerado. A revelação de Ernesto a deixa completamente sem chão. Ernesto, com aquele ar frio e ameaçador, encara a prima e diz: Olha, Zuma, eu falei com a Sandra. E ela está furiosa com você. Acho que você já percebeu, mas mexeu com a pessoa errada. Zuma tenta disfarçar o medo, mas sua voz sai trêmula. O Celso também me disse a mesma coisa. Mas o que eu podia fazer? Eu precisava cuidar dos meus anjinhos. A casa dos anjos está caindo aos pedaços. Ernesto dá um meio sorriso, mas o olhar é de desprezo. Eu até entendo o seu lado, mas você podia ter feito diferente. Sandra é perigosa, Zuma. Escuta bem o que eu tô dizendo, e olha que nem tenho tanta consideração assim por você. E sem dizer mais nada, Ernesto se afasta, deixando Zuma sozinha, tensa, aflita, dominada pelo medo. Pela primeira vez, a megera sente o peso das próprias ações, e teme o que Sandra pode fazer, depois de ter sido sequestrada por ela em troca de dinheiro. Logo em seguida, a cena muda. Sandra aparece ao lado do irmão, Celso, e a tensão continua. Ela comenta, com ironia. Mas que confusão é essa com o burro do Candinho, né? Celso suspira, cansado. Nem me fala. Achei que o Candinho ia ter um infarto, mas ainda bem que tudo se resolveu. Agora me diz, Sandra, o que você vai fazer da sua vida? Vai viver na minha aba para sempre? Afinal, pra justiça, você ainda tá morta. Sandra ri, provocante. Olha, meu irmãozinho, eu até gostaria de viver na sua asa, mas você sabe bem que sou uma mulher independente. Jamais aceitaria isso. E para ser sincera, já tenho novos planos. Celso franze o senho, desconfiado. Deixa adivinhar, tem a ver com o Ernesto, né? Ela sorri de canto, vitoriosa. Acertou mais uma vez, Celso. Em breve você vai saber de tudo, mas adianto que vou me tornar uma mulher muito rica. Celso, preocupado, insiste. Tá, digamos que você consiga essa fortuna. Mas como vai aproveitar essa vida se continua oficialmente morta? Sandra se aproxima, fala baixo, quase num sussurro. É aí que tá o segredo, meu irmão. Eu vou mudar de identidade. Vou me tornar outra pessoa. Nova aparência, novos documentos, uma nova vida. Celso arregala os olhos, chocado.
Você sempre dá um jeito de me surpreender, Sandra, só espero que não me envolva nessas loucuras, porque já tô cansado. Sandra gargalha, debochando. Ah, Celso, continua o mesmo banana de sempre. Mudou por causa da Estela, do mesmo jeito que foi com a Maria. Você nunca aprende. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o clima muda completamente. Estela vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. Após mais uma crise de audição de Anabela, ela leva a garotinha ao consultório do Dr. Lauro. O médico observa os exames, suspira fundo e diz com voz grave: infelizmente, Estela, a Anabela sofreu uma perda auditiva irreversível. Se a doença continuar evoluindo, ela pode perder totalmente a audição. A enfermeira fica sem reação, os olhos marejam, o chão parece desaparecer sob seus pés. É um golpe duro, devastador. Pouco depois, Celso aparece, tentando confortá-la. Ele segura a mão de Estela, fala com doçura. Calma, Estelinha, vai dar tudo certo. Vamos levar a Anabela para tomar um sorvete, para distrair um pouco. Ela precisa de alegria agora. Estela força um sorriso, tentando conter as lágrimas. A cena termina com o trio caminhando juntos, um misto de dor, esperança e ternura. Estela permanece em silêncio, o olhar perdido, as lágrimas escorrendo sem parar. A dor de imaginar a pequena Anabela completamente surda é simplesmente insuportável. Ela se senta, e com a voz embargada, sussurra: meu Deus, por que justo com ela? Entre soluços, o pensamento de Estela voa longe. Ela se lembra de Túlio, o jovem médico que um dia lhe despertou tantos sentimentos. Onde será que você está agora, Túlio? Será que ainda pensa em mim? O coração dela aperta. Mas o destino já está se preparando para unir esses dois novamente, bem ali, nos corredores do Hospital de São Paulo. E o tempo passa. Depois do tão esperado casamento de Dita e Candinho, o clima é de felicidade pura. O casal, radiante, decide realizar um sonho: conhecer o Rio de Janeiro. A ideia mal é anunciada, e Zuma, sempre ela, já começa a maquinar mais uma vez. Mesmo depois da derrota no altar, a megera não se conforma. Candinho, para ela, ainda é uma obsessão. E dessa vez, o que era para ser uma lua de mel perfeita, pode virar um novo pesadelo. Tudo começa numa conversa animada entre Candinho e Samir. O mocinho comenta, sorridente: chamei a Dita para ir comigo ao Rio de Janeiro, você precisava ver a cara dela, Samir. Ficou encantada. O garoto vibra. Que demais, Candinho. Também tenho o sonho de conhecer o Rio. Candinho ri e diz: ah, um dia eu te levo, rapaz. Mas agora é a minha lua de mel com a Dita, né? Ele faz uma pausa e completa, em tom mais sério: mas tem uma coisa, Samir, preciso da sua ajuda. O garoto arregala os olhos. Pode falar, Candinho. Você sabe que pode contar comigo para tudo. Candinho se aproxima e fala baixo, quase sussurrando: por favor, não comenta nada com a dona Zuma. Aquela mulher já tentou estragar o meu casamento com a Dita. Se ela descobrir dessa viagem, tenho certeza que vai aprontar alguma coisa. Samir faz cara de mistério e responde: pode ficar tranquilo, Candinho. Minha boca é um túmulo. Desejo uma ótima viagem pro senhor e pra Dita. Candinho sorri, aliviado, e agradece com um abraço. Pouco depois, o garoto segue para casa, enquanto o casal começa a preparar as malas, cheios de expectativa, de amor e esperança. O sonho de conhecer o Rio de Janeiro está prestes a se realizar. Mas, como sempre, a paz de Candinho e Dita não vai durar por muito tempo. Na calada da noite, Zuma aparece em seu quarto, andando de um lado pro outro, irritada, falando sozinha. Mas que raios! Mesmo tentando estragar o casamento, eles ficaram juntos. Mas eu não posso desistir. Candinho ainda vai ser meu. Ela se detém por um instante, pensativa. Espera aí, se eles se casaram, então deve ter lua de mel. E lua de mel quer dizer viagem. Onde será que esses dois vão se meter? Zuma aperta os lábios e murmura, com aquele olhar maquiavélico: preciso agir agora, e talvez o pestinha do Samir possa me ajudar. Ela sorri, maliciosa, e mais uma vez, o perigo se aproxima do casal que só queria viver em paz. Samir, como sempre, não desgruda de Candinho por um segundo sequer. O garoto o admira, o segue por todos os lados, e é justamente isso que desperta o olhar calculista de Zuma. A megera, ao perceber a oportunidade, corre até o menino com aquele falso sorriso nos lábios. Samir, posso te pedir uma coisinha?
Nós somos amigos, não somos? O garoto, inocente, responde com um sorriso sincero. Claro que sim, Dona Zuma. O que a senhora precisa? Ela se aproxima, com voz melosa. Ah, meu querido, eu sei que você e o Candinho são unha e carne. Me conta, o que eles vão fazer na lua de mel? É uma viagem? Hein? Pra onde eles vão? Samir empalidece, dá um passo para trás. O silêncio do menino denuncia tudo. Zuma percebe na hora, ele sabe. Com um olhar gélido, ela muda o tom. Eu não acredito, Samir. Vai mesmo esconder isso de mim? Onde está a sua gratidão? Eu cuidei de você desde bebê, e é assim que me retribui. O menino engole seco, tentando resistir. Mas Zuma continua, agora cruel. Tá bom, não precisa me dizer. Mas saiba que você e seus amiguinhos do abrigo vão ficar sem jantar hoje à noite. A chantagem é implacável. Samir, desesperado, olha para baixo e sussurra. Tá bom, Dona Zuma, eu falo. O Candinho vai levar a Dita pro Rio de Janeiro. Zuma regala os olhos, tomada pela inveja e pela raiva. O quê? Pro Rio de Janeiro? Isso é uma injustiça. Tinha que ser eu no lugar daquela matuta. Ela respira fundo, olha pro espelho e murmura, com um olhar decidido. Mas quer saber? Esse sonho vai ser meu. Nem que seja à força. Não vou deixar esses dois curtirem a lua de mel em paz. Determinada, a megera começa a correr atrás de dinheiro, mesmo sem ter um centavo. Faz promessas, mente, pede empréstimos, tudo para seguir o casal até o Rio de Janeiro. Mas o destino, mais uma vez, vai virar o jogo contra ela. Porque Dita e Candinho acabam descobrindo o plano da vilã, e decidem cancelar a viagem no último instante. Enquanto o casal fica em casa, rindo da situação. Zuma embarca sozinha rumo ao rio, achando que vai interromper a lua de mel. Sem saber que caiu na própria armadilha, e vai pagar caro por mais um dos seus golpes fracassados. E chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou desse capítulo cheio de emoção, deixe o seu like, se inscreva no canal e conte pra gente nos comentários. De 0 a 10, quanto você acha que a Zuma merece por esse plano maluco? Compartilhe também com quem ama novelas e não perde um bom drama mexicano.